Fala pessoal, mais um vídeo aqui do X-Geek, os maiores colecionadores do Brasil, ao menos no peso. Eu sou o Marcão. E eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre design de animação e jogos digitais aqui com o professor Paolo Bruni. Professor, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado pelo convite. Sou Paolo Bruni, professor lá dos cursos da Unijorge, dou aula em alguns cursos lá, inclusive esses que a gente vai falar hoje, mas dou mais aula no curso da comunicação, né? Então, trabalho nos cursos da comunicação em geral, cinema, jornalismo, publicidade e agora nos cursos recentes de jogos digitais e design de animação, né? Também dou aula no curso de marketing, logística, outros cursos na Unijorge, né? Professor em universidade privada dá aula em um monte de curso, né? É um negócio bicho pé. Claro, é um cara aí, super tem que ser versátil aqui, exatamente. Tem que ser versátil. Tem que ser exatamente. E a gente tem aqui hoje também nosso grande brother aí, que tá como repórter hoje aqui do X-Geek, professor também, Ronilson Lobo. Rony, valeu aí por estar ajudando a gente aqui com sua presença aí sensacional, meu velho. Obrigado, pessoal, pela oportunidade aí de estar aqui com vocês, né, falando... Sempre é bom falar daquilo que a gente gosta, né, de game, de animação, com áreas que eu já trabalho há muitos anos e gosto bastante. É isso aí, galera. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixa aquele like, dá aquela moral aí pra gente. Também comente, a gente quer saber o que vocês estão achando do nosso comentário. Marca o sininho para você ficar atualizado sempre nossos vídeos sendo lançados, novos conteúdos, vocês estarem por dentro, ok? Então, vamos lá. Já está participando do sorteio do X-Geek em parceria com a Unijorge? Você pode ganhar uma estátua do Shazam, exclusiva da Iron Studios. Confira em www.sorteioxgeek.com.br e siga as instruções. Acesse agora e garanta já a sua inscrição. E é isso aí, galera. Hoje a gente está aqui com o professor Paolo Bruni, professor de design de animação e jogos digitais. Mas antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, eu quero saber, professor, primeiro, você tem um pé no universo geek? Rapaz, eu tenho um pé, 2 pés e uma trajetória gigante aí nesse universo. Aí, tá que não vendo? falta é história, cara. Minha história começa, na verdade, não começa com RPG, né? Não sei se todo mundo aqui começou desse jeito, mas aqui comigo foi com RPG, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Aí eu vou falando assim, tipo, tiozão, né? Tiozão, era difícil, né? A gente não tinha, pô, se pensar que a gente, pra ser geek pré-internet, era um negócio muito louco, né? Porque a gente não tinha acesso a absolutamente nada, era muito complicado as coisas, não, as revistas não chegavam aqui, por exemplo, de São Paulo, Rio, ficavam todas lá, era muito complicado. Se eu não me engano, acho que a primeira revista, por exemplo, que a gente teve de RPG foi a famosa Dragão Brasil. É como se fosse um grupo de Facebook, né? Porque no final da revista, que a galera que não tinha internet, tá para conhecer os grupos, por exemplo, de jogo, você mandava, eu lembro que eu mandava carta para essa revista. E ela tinha que publicar na área de classificados, né? E aí você dizia assim, não, eu sou morador de Salvador, tem algum grupo jogando RPG aqui, por favor, me salve. E aí a pessoa, e você dava um contato, você dava uma caixa postal, enfim, você dava qualquer coisa, um telefone, e pra você ver o desespero, né? Como é que pra galera conseguir jogar antes era muito complicado, assim. E aí eu comecei assim, jogando. Primeiro eu conheci as pessoas que jogavam, conheci um grupo antigo, o pessoal da Arcana, não sei se vocês sabem, que foi uma primeira loja de RPG de Salvador, que começou a trazer coisas, né? Começou a montar mais ou menos o cenário nerd de Salvador, que a gente nem tinha esse termo geek ainda, a gente chamava de nerd, isso tava lá pros meados dos anos 90, final dos anos 90, por aí. E aí eu conheci, joguei bastante RPG, então eu tava jogando muito o AD&D, né, que era o que a gente tinha acesso na época. Começou a ter uma ascensão, por exemplo, dos jogos de RPG também, então várias produtoras lançou os jogos no Brasil, então a gente começou a ter acesso a esse tipo de livro e meio que se popularizou, né. E aí essa loja era o centro dos nerds na época, principalmente quando ela montou aqui na Barra. E aí a gente começou a fazer o Salvador by Night,
Então, Salvador by Night foi a primeira versão de Vampiro, né? O live de Vampiro nacional. E a gente teve o live de Vampiro em várias cidades no redor do mundo, né? Vamos dizer assim. E começaram a fazer os by nights do Brasil, né? E aí a gente fez no Salvador by Night. Foi o primeiro live de RPG em Salvador, baseado em Vampiro, né? Então, minha trajetória começa basicamente aí. Se tiver que voltar aí o tempo que eu comecei a ter contato com esse tipo de cultura, é mais ou menos aí no final dos anos 90. Aí depois daí tem uma jornada, uma saga gigantesca. A partir daí foram muitas coisas dentro desse universo. Tive loja de RPG também, vendi RPG e CD de heavy metal. Opa! Qual é o nome da loja? Era isso. Não, era uma loja online, cara. Tinha acabado de chegar a internet. Se eu não me engano, isso aí foi... Não era, acho que era 2000, talvez um pouco antes, talvez 98, 99. E aí eu montei a primeira loja, uma loja online, fiz uma encomenda e tinha um sócio, chamava Psychedelic Wizards, o nome da loja. É uma loja que vendia CD de metal e livro de RPG. Que aí talvez tenha um pezinho no canal de vocês, porque era a época que a gente colecionava muita coisa. Esse meu sócio, por exemplo, colecionava o CD de heavy metal e eu colecionava sistemas de RPG, né? Então a gente comprou muito jogo de RPG, né? Porque na época era o AD&D, mas aí começaram a lançar vários outros suplementos, né? Porque o RPG tem uma série de suplementos, para quem não conhece, não está familiarizado. Se for espectador do canal de vocês, deve saber o que é RPG, né? Mas quem não sabe, né? É um jogo de interpretação onde você tem um universo base e às vezes você tem uns suplementos, né? E esses suplementos não existiam no Brasil, óbvio, né? É tudo muito complicado conseguir as coisas no Brasil na época. Então a gente tinha que importar isso diretamente das distribuidoras e vender aqui. E aí, a partir daí, eu tentei montar esse negócio não deu muito certo. Eu saí, sumi um tempo também no universo geek, só ficava jogando... Sempre fui jogador de videogame, então passei por todas as gerações, né? Tive todos os consoles, passei por todas as gerações, também fui jogador de PC. Depois você chega a vida adulta, né? Aí você vai trabalhar, some um pouco, aí eu meio que desconectei mesmo. E voltei, cara, quando começou, assim, a ter um boom de jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro moderno. Um amigo me apresentou Power Grid, né? Que é um jogo de sistematização de redes elétricas, né? E aí eu achei aquilo fantástico. A gente só tinha contato, por exemplo, com jogos nacionais, né? Coisas como o Jogo da Vida, tal, War e tal. E a gente não tinha a menor noção que tinha essas mecânicas, cara. Então, quando eu cheguei e descobri isso, ele disse, olha, vá num tal de um site aí, que foi a minha perdição nessa época, né? Que aí, vá num site aí, chama Board Game Geek, vai dar uma olhada. Aí você botava lá, tinha 40 mil jogos de tabuleiro, que eu nunca tinha ouvido falar, cara, era um absurdo. Eu cheguei e fiquei doente semanas lá naquele site. E aí importei uma porrada de jogos, né? Importei muitos jogos. Como era um jogo de tabuleiro, então diferente de jogos digitais onde você pode se virar sozinho, né? Você joga com o seu console e tal. Esses não, você tem que socializar. Eu montei um evento que chamava Tabuleiros da Bahia, para juntar alguns colecionadores e levar os jogos para lugares públicos para conseguir jogadores. E esse evento a gente fez ele durante 4... Eu já tinha minha produtora, né? Montei uma produtora nessa época também, chama Porreta Games. A gente começou a desenvolver jogos que a gente chama de jogos de realidade alternativa, ARGs. São jogos que misturam parte digital, parte no mundo real. E a gente entrou no mercado fazendo isso para o mercado publicitário, vendendo esse tipo de jogo, e na parte filantrópica eu estava montando esse evento de jogos de tabuleiro, que é uma parte da receita. A gente conseguia, eu comprava os jogos, aí cheguei a ter 80, 100 jogos de tabuleiro nessa época, a parte de colecionismo hardcore, né? Então tinha bastante jogo. Imagina, tô vendo aí os action figures aí atrás de vocês, você sabe exatamente como é que é essa história, né? Então você vai comprando e tal, e os jogos são grandes, né, cara? Porque assim, um action figure você consegue botar tudo numa prateleira. Com jogo de tabuleiro não dá, cara. Eu tinha minha sala inteira de jogo de tabuleiro, era uma loucura, assim, não tinha nem onde colocar jogo, né? É porque o Marcelão não tá aqui hoje para ele mostrar. Ele é colecionador também, né? O que é falta de espaço. Aí depois disso aí, esse evento ele foi interessante porque ele formou uma série de pessoas
que hoje estão atuando no mercado também, conhecendo mecânicas, né? Muito importante, assim, hoje dentro da formação. E aí fiz meu mestrado, né? Na época eu estava fazendo mestrado em música eletrônica e meio que desisti da música eletrônica, que é da área de produção cultural, que eu trabalhava com isso na época, me joguei nos jogos, assim, voltei para o mundo nerd de cabeça, porque também estava tendo uma ascensão desse mercado, né? Então o mercado estava muito favorável, assim, a uma série de empreendimentos, né? Tanto da área de jogos quanto na área de eventos. Fiz meu doutorado na área de design de games, né? Então na UFBA. Foi nessa época que comecei a virar pesquisador, professor mesmo, aí comecei a atuar no mercado também, dando aula nas instituições de ensino locais aqui de Salvador, mas fiquei muito lá na Unijorge, fazendo essa ponte entre o mundo geek, né, que agora expandiu, né, tem essa virada. A nova geração às vezes não sabe muita diferença, ou às vezes prefere aceitar essa alcunha do geek, porque talvez ela seja menos pejorativa do que nerd. Hoje eu aceito, hoje eu tô nerd na veia, né? Não acho nenhum absurdo toda essa minha trajetória, enfim, de construção de caráter, os amigos que eu fiz nesse universo, toda a minha trajetória está montada aí nesse mundo nerd e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou nerd. Então hoje minha atuação, eu encerrei esse evento de jogos de tabuleiro e hoje a gente trabalha com alguns jogos, eu e meu sócio, né? A gente já teve várias configurações na minha empresa, hoje tem somente eu e meu sócio, ele também é professor universitário, então a gente tem uma carreira entre desenvolvimento e pesquisa, né? Então tem muita pesquisa, ambos são professores doutores na área de jogos, né? Então a gente fez pesquisa, escreveu livros, escreveu artigos, enfim. Ele seguiu mais para a área desses jogos mais pervasivos, locativos, né? São jogos que usam GPS, outros tipos de tecnologia. E eu fui para a área mais de estética, né? Na área de pensar o jogo como uma estrutura em si, da parte do design, enfim, uma outra área. E hoje minha atuação é basicamente essa, né? Eu trabalho com projetos esporádicos na área de jogos, espero que outros vários, né? Agora a gente está impactado aí pelo coronavírus, os projetos, muitos deles, principalmente na área de desenvolvimento cultural, eles estão bem complicados de resolver, então a gente deu uma freada brusca mesmo, muitos editais não saíram, muitas outras possibilidades de desenvolvimento, até o acesso às pessoas está bem complicado, né? E, enfim, né, tá muito mais complicado desenvolver jogos agora, mas a gente continua na batalha aí, então hoje é isso. Mestre Rony Lobo, membro honorário do X-Geek, por favor, teça uma pergunta pro colega professor. Nessa quarentena, como fica os jogos de tabuleiro? A gente sabe que o jogo de tabuleiro é uma coisa que o pessoal se reúne, tem aquela coisa do social, né, da interpretação. Eu jogo só de PlayStation 4 e nada mais, não tenho tempo para... Mas eu adorava jogar, entendeu? E como fica? Porque eu fico imaginando uma live, sei lá, essa é a pergunta aí. Tem bastante solução para jogo de tabuleiro. A gente tem hoje em dia, assim, obviamente que, como você falou, a proposta do jogo de tabuleiro é o contato pessoal, né? Interpessoal, é encontrar os amigos ao redor da mesa, ir para os espaços, né? Porque, como eu disse, na época que eu estava fazendo um evento, não tinha espaços de encontro para pessoas jogarem publicamente jogos de tabuleiro. Hoje você tem pelo menos 2 em Salvador. Você tem o Coliseu dos Jogos e você tem a São Jorge. Então são 2 espaços que você tem acesso a jogos de tabuleiro. Excelentes. Nossa, 2 espaços maravilhosos. Ambos com acesso a jogadores casuais e hardcore. Então tem pessoal, por exemplo, lá na Coliseu que joga X-Wing, né? Que é esse das naves de Star Wars, né? Campeonatos e tal, já presenciei. Faz campeonatos, e aí um contra o outro. Precisa de mesas enormes, porque as naves, elas ficam voando no mapa, e o mapa também é gigantesco. É um wargame, só que com naves, né? Então, esse tipo de encontro, agora com o coronavírus, não é mais possível, né? Mas a gente, mesmo no período que a gente se encontrava, né, fisicamente, vamos dizer assim, quando a gente não podia fazer isso, a gente tinha sistemas online, de plataformas online que você podia jogar, né? Então, a mais antiga delas é o Yucatá, que é uma que tem vários jogos europeus, né? Então, quando as pessoas não conseguiam jogar, a gente jogava muito nesse, é bem antigo, nossa, o Yucatá deve ter uns 10 anos que eu jogo lá, né? É um jogo que você joga por turno, né? Então, você faz o movimento
E aí para o movimento e depois vem outra pessoa lá, entra no sistema também, faz o movimento, enfim. Mas hoje você tem várias plataformas dessa, né? Mais moderninhas, você tem Board Game Arena, que todas elas são 2D, né? A maioria 2D, mas você tem plataformas novas como o Tabletopia, que é 3D. Então você pega o seu jogo e implementa ele, inclusive a própria plataforma tem ferramentas que facilitam a implementação, por exemplo, de protótipos, ou de jogos completos, né? E você pode jogar eles de forma tridimensional. Então, você instala na sua máquina, joga em casa, todo mundo joga. Obviamente não é a mesma coisa, mas dá para matar um pouquinho da saudade, assim, de encontrar os amigos, amigas, enfim, ficar ali um pouquinho ao redor do jogo, né? Porque é isso que importa, por exemplo, na cena do jogo tabuleiro, é mais como uma desculpa para você ter um evento social. Agora eu vou aproveitar aqui o seu lado gamer. Diablo ou Final Fantasy? Me diga aí. Qual Final Fantasy? Quero conhecer seu lado gamer. Pô, velho, qual Final Fantasy? Eu sempre fui muito fã de jogo tático. Então, Final Fantasy Tactics, por exemplo, foi o jogo que me viciou no gênero, né? No gênero tático por turno. Hoje, certamente, é um dos gêneros mais que eu prefiro mais jogar, assim, né? Então, e todas as variantes desse gênero aí, né? É o que eu jogo mais. A grande questão do Diablo, quando ele foi lançado, era a possibilidade de jogar um jogo diferente todas as vezes. Exatamente. Isso era fascinante. Né? Então, toda vez... que hoje, inclusive, é uma máxima da indústria, né? A história do roguelike, do jogo procedural, de você entrar no jogo e estar sempre um jogo diferente e tal, para você não pegar as manhas dos níveis, né, e aquele jogo virar uma coisa banal para você, não. Você sempre vai comprar um jogo, inclusive, e ele vai ser sempre um jogo diferente. Você vai ter um jogo todas as vezes diferente. Então, se tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro um jogo Diablo, que você vai ter sempre um jogo diferente na sua vida, né, todas as vezes que você entrar lá. Do meu time, você. Diablo foi o jogo que marcou, rapaz. Cara. Ele é fabuloso. O 3 mesmo tá um negócio fantástico, cara. Quando a gente fala sobre design de animação, na minha cabeça passa muito animações tipo Pixar. Detona Ralph, a Pixar, né? Aquelas animações Shrek. Óbvio, tem muitas outras animações aí que, né, são sensacionais. Da Disney, né? Da Disney também, que é da infância, né? Disney da infância. Justamente. Que hoje a Disney também. Hoje a Disney tem trazido muito aqueles desenhos antigos em animações, né? Como Rei Leão, né? Mowgli. Pô, fantástico, velho. Como a gente vive numa sociedade globalizada, hoje se estrutura remotamente, né? O acesso hoje que você tem a esse tipo de mercado de trabalho é muito vasto hoje, né? Então você pode, por exemplo, eu vejo os meus alunos agora, a gente está no primeiro semestre, né? Terminamos o primeiro semestre do curso de animação, jogos, agora, né? Começou agora e terminamos o primeiro, né? E assim, a grande preparação deles é para que eles entendessem como eles estão entrando num mercado em ascensão absoluta, tanto de um quanto de outro, né? Porque o de game mais, né, de jogos mais do que o de animação, mas certamente o mercado de animação, antes ele estava restrito, por exemplo, a esses longas de animação, né, então pense só, para você trabalhar com animação, para você viver de animação, você tem que fazer um longa de animação, que são esses longas que você falou, né, Disney, né, ou da Pixar, né, são esses grandes longas de animação que às vezes era impossível imaginar, isso era um sonho talvez irrealizável, mas hoje em dia não é, né, hoje em dia você pode ter uma pessoa que é formada no Brasil e ele conseguir, por exemplo, entrar para uma equipe dessa de animação, ele sai galgando alguns pontos e trabalhando em algumas produtoras intermediárias e chegar lá, né, para fazer um longa de animação, para participar de uma equipe, até porque as equipes são imensas, né. As equipes desses longas de animação, elas são gigantescas, um monte de animador, um monte de gente trabalhando com pós-produção, então é muito trabalho, precisa de muita gente para fazer isso. Hoje é um mercado muito interessante para quem quer atuar, não só com animação, um modelo de animação, porque a gente tem vários modelos de animação também, tem vários tipos de animação, você tem animação stop motion, tem animação 3D, tem animação 2D, tem o motion graphics, né, que a gente chama motion graphics na área de design, na área publicitária, né, enfim, que dá para fazer um monte de coisa. Mas o mercado hoje ele é mais amplo do que somente o mercado dessas animações de longa, tá? Quando a gente vai pensar, por exemplo, trabalhar com animação hoje,
você pode pensar em trabalhar basicamente com qualquer interface que possa ser animada. Tudo que você imaginar, de aplicativo de celular, até interface, por exemplo, médica. Às vezes você precisa, por exemplo, que a interface médica ela seja um pouquinho, imagine, você está fazendo, tem vários aplicativos, por exemplo, aplicativos médicos, né, aplicativos para fazer, por exemplo, gestão de saúde e tal, e às vezes eles são muito duros, às vezes eles são muito pouco amigáveis, né, e aí chega um design de animação, um design de interface, trabalhando com um animador, e ele deixa aquilo tudo muito mais acessível, tudo muito mais fluido, tudo muito mais divertido e lúdico, né? Eu brinco com meus alunos assim que é bem essa história de você conseguir ver a ludicidade nos objetos inanimados, né? A animação é essa arte de você pegar uma coisa que parece que está morta e você dá vida para ela. E ele pode fazer isso com qualquer coisa, desde uma abertura, por exemplo, de um vídeo, né? Uma intro de um vídeo para você começar, por exemplo, um canal do YouTube, até coisas mais sérias, mais complicadas, por exemplo, como fazer crianças entrarem, por exemplo, em tubos de ressonância, né? Existem, por exemplo, processos aí onde você vai trabalhar com animadores para que eles façam com que a criança brinque um pouco, né? E aí são projetos complexos, por exemplo, porque o animador também não trabalha somente com audiovisual. Ele pode trabalhar em qualquer projeto que tem animação, que ela pode ser uma animação digital também, né? Esse projeto é um projeto muito interessante que trabalha a realidade virtual com crianças para fazer com que elas tenham menos medo, por exemplo, de entrar em tubos de ressonância, né? Porque você vai ficar lá e tem todo aquele barulho e tal para você fazer com que a criança trabalhe com isso antes. Então você coloca um óculos, né, de realidade virtual e ela na realidade virtual ela brinca com o bonequinho e ela bota o bonequinho no tubo de ressonância, ouvindo os barulhos, ele acalma o bonequinho fica nervoso, então ela passa por todo um processo de simulação lúdica e é todo animado, todo colorido, né, com coisinhas aparecendo e tal, do universo infantil. Esse exemplo aí, me desculpa, esse exemplo é bem legal porque você falando justamente disso me lembrou de um que eu vi, né? Eu não lembro onde foi que eu vi, mas a ideia era para as crianças darem sangue, fazer os exames de sangue. Eles embarcavam em um mundo onde eles eram super-heróis e eu acho que eles precisavam dar o sangue para poder, né, salvar alguém, algo do tipo. Na hora que pica para tirar o sangue, na verdade ele tava carregando life, né? Então ele picava. Exatamente. E ele fala na hora que vai doer um pouco, sim, né? Isso, ele avisa na hora, ela tá com óculos lá de realidade, né, virtual, e aí o bonequinho lá tá falando que vai doer um pouco e tal. Que não seja aquela campanha do Zé Gotinha pra vacinação, tá tudo certo. Isso aí já é Zé Gotinha pras millennials, né? Isso aí já é Zé Gotinha pro pessoal millennial, né? Antigamente a gente queria o Zé Gotinha, né, velho? Hoje Zé Gotinha, Dolly, Guaraná, velho. Não vai rolar mais isso não, cara. Agora é realidade virtual, aplicativo, essas crianças de hoje em dia tão difíceis, velho. Não é mais tão fácil, não. A gente era besta demais, velho. É só pra gente deixar classificado aqui, como fica assim o papel do design? Quem tá falando do animador, do ilustrador, sabe que o design acaba ocupando esses papéis, mas como ficam esses papéis do design no mercado de animação e quais seriam essas vertentes? Focando um pouco na área de animação. Eu quero ser ilustrador, quero ser game designer, na parte só de criação de levels, de roteiro. Então, assim. Coisas assim na área de animação são coisas diferentes, né? Porque no jogo tem um produto-jogo, vamos pensar assim, né? Então, dentro da parte de construção dos profissionais que estão ali atuando na produção do jogo, aí você pode separar, né? Tem um game design, vamos dizer assim, a equipe mínima, vamos pensar assim, aí você tem um pessoal que é programador, você tem um que é que vai ser o cara da arte, a pessoa da arte, né? O homem ou a mulher que vai fazer a arte. Então, você tem essas estruturas mínimas. Quando você vai falar de animação, dentro do mercado de animação, depende muito do produto que você vai trabalhar. Digamos que se você vai trabalhar no longa de animação, né? Então, você vai ter uma série de profissionais dentro daquele que seria similar, por exemplo, à produção de um filme. Hoje em dia você tem várias áreas, né, vamos pensar assim, de atuação dentro desses longas de animação. Você tem a pessoa que vai ser o roteirista. Ele também vai ser formado por exemplo, design de animação, mas ele vai ser uma pessoa que pensa mais a parte de criação de mundo, de relação de personagem, de concepção de personagem. Então, a pessoa
como é que o personagem ele vai ter uma identidade própria, vai ter um movimento específico, né? Porque grande parte da animação é esse estudo do movimento. Então você vai pensar como é que o personagem vai ter um movimento que vai caracterizar ele, vai ter um truncar de perna, vai ter uma piscadela de olho. Então você tem um profissional que vai ser a pessoa que vai fazer concepção, né? Você tem as áreas, todas as outras áreas posteriores, por exemplo, na área de construção. Se for animação 3D, por exemplo, você vai ter toda a parte de modelagem. Então a pessoa vai para lá para modelar, né? Se for um estúdio pequeno, modelar que eu digo é pegar os modelos 3D, pegar aquela ideia, por exemplo, às vezes que o profissional de concepção, a gente chama de character design, né? Então, uma pessoa que pensa o personagem, ele, às vezes, não é a mesma pessoa que desenvolve e faz a animação, né? Então, você vai numa linha de produção, então a segunda pessoa vai pegar aquela concepção ali e vai começar a construir os modelos 3D, ele vai conseguir começar a construir o cenário, se for 3D, entendeu? Se não for 3D, vai ser o ilustrador que vai trabalhar com a parte de concepção de cenário 2D, né? O que é que vai ter atrás, por exemplo, do personagem, como é que ele vai se movimentar. Dependendo do estilo de animação, você vai ter várias etapas diferenciadas também, né? Se for uma animação mais tradicional, uma animação Disney, né? Que foi concebida pelo Walt Disney, né? Ela passa por uma série de etapas, inclusive da concepção. O Pencil Art fazia o desenho todo no papel, com lápis. Exatamente. E para ilustração, para colorização. Não, e a animação também, ela toda feita analógica, né? Ela toda concebida analogicamente. Isso quer dizer que é tipo o flipbook, né? Que você deu o exemplo aí. Você passa o livrinho e ele com o passar das páginas, ele vai animando o personagem. Mas numa construção analógica de animação, você faz isso numa mesa retroiluminada, né? Você bota a mesa retroiluminada lá, e aí você vai com vários papéis, você vai desenhando. Aí vê, não, ele precisa mover o pedaço do braço para aqui para cima e o dedo para cá para baixo. E aí você vai fazendo isso com uma série de papéis e depois você junta esses papéis todos para animar tudo isso com estrutura fotográfica, né? Vai fotografando, bota tudo no filme e junta tudo. Então, esse é o modelo mais tradicional de animação. O outro modelo, que é o Dynamation, né? Lembra do Dynamation? Pois é, o Dynamation é o que pegou essa tradição, por exemplo, de longa de animação, e ele converteu isso para um mix media, né? Que é você pegar live, né? Filmagens em live e misturar com animação stop motion. Entendi. E aí ele fez filmes que marcaram a minha infância, como Aladdin, onde apareciam os monstros gigantes e tal. Esse foi o filme mais marcante, assim, que eu não acreditava como é que os caras passavam na sessão da tarde. Sim. Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, o primeiro Fúria de Titãs. Todos eles. Ele criou esse Dynamation, que é essa técnica de animação com stop motion, né? O Dynamation tradicional. É um cara que é referência dentro do panorama de animação, né? E é um dos caras também que, assim, eu uso ele muito para trabalhar técnica de storyboard, né? Técnica de storyboard, porque ele foi o primeiro cara que começou a misturar. Ele fazia storyboard fotográfico, né? Ele ia para os lugares, como ele tinha que fazer a montagem do stop motion em cima de um plano que ia ser capturado depois, então o cara ia lá, fotografava os lugares, os cenários, né, que iam ser filmados, e aí ele ia para estúdio e aí construía os bonequinhos de massinha, animava e depois a pós-produção colava um em cima do outro. Fora as coisas que era o truque de filmagem, que hoje o povo faz tudo com essas técnicas que você falou agora, né? Que são técnicas que usam construção computacional de face ou de fundo, né? Então você filma tudo em fundo verde, né? E aí vai, azul depois também, você faz a sobreposição. Hoje Hollywood é basicamente essa indústria de você, pelo menos filme de ação, né? Filme de ação é basicamente isso, né? A Marvel e tal. O próprio Zack Snyder revolucionou esse com fundo azul, fazendo filmes sem cenário nenhum, reais, né? Exatamente. Nada. Construídos na atuação dos atores em cima de espaços vazios. É impressionante isso mesmo. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que eu devo escolher a carreira de design de animação ou de jogos digitais? Por que eu deveria? Bem, primeiro, acho que ambos os mercados, eles são mercados em ascensão, né? Mas por conta, como eu falei, do mercado de jogos, né? Então, o mercado de jogos, ele puxa o mercado de design de animação. Vai na esteira, né? Então, vai. A partir do momento que você tem um volume de negócios
E não existe, por exemplo, você fazer jogo sem animar, não existe essa possibilidade, não conheço nenhum, assim, tirando o jogo de tabuleiro, né, jogos analógicos, que você faz com papelão, cartão e tal, mas jogos digitais você tem que animar de alguma forma, né? Hoje, inclusive, as possibilidades de animação dos jogos digitais são, assim como qualquer área de animação, é o que dá, às vezes, a naturalidade, é o que dá a identidade do personagem, é o que dá o movimento, por exemplo, fluido de um determinado cenário, né? O realismo gráfico que hoje os gamers pedem muito, o gráfico perfeito, aquela coisa, então tá tudo embutido, né? Tá tudo caminhando junto. Grande parte do realismo também hoje e aí os meninos têm medo, né? Meus estudantes têm medo quando você fala assim, não, cara, olha, você vai ter que aprender um pouquinho de matemática aí, tem hora que um negócio, se você quiser ir para uma determinada área, aí você vai ter que modelagem computacional, você vai ter que entender um pouquinho de como é que funciona isso, porque às vezes são algoritmos, às vezes você vai entrar em alguns programas, né, para fazer animação, por exemplo, de cabelo natural, você vai ver naturalidade de cabelo. Aí você pensa assim, pô, você vai animar fio por fio? Não, você não vai animar fio por fio. Você vai criar um programa, você vai criar uma estrutura dentro do programa, para falar de maneira, sem entrar em tecnicismo, né, você vai criar ali um programinha que vai dizer assim, olha, ele funciona mais ou menos desse jeito, tá? Então você tem uma área de animação aí que vai seguir por esse caminho também, né? Então, por que trabalhar nessa área? Porque tem muita possibilidade de trabalhar, não somente no Brasil, mas certamente no exterior, como eu falei, né? Hoje, grande parte, por exemplo, tem muito profissional hoje indo para os grandes polos de animação, de entretenimento de animação, né? Vamos pensar assim. Principalmente Canadá. Tem muita gente migrando para o Canadá, porque, pô, a galera do Canadá, tem alguns amigos no Canadá já, por conta dessa demanda. Primeiro porque lá eles têm um incentivo fiscal para as empresas de jogos e de entretenimento digital, que facilita com que elas sejam estabilizadas lá. Então o povo vai para lá mesmo. E para pequenos animadores também. E assim, hoje é muito acessível também as possibilidades de você entrar no mercado. Você pode fazer network no Twitter, você pode fazer network no LinkedIn, você monta um portfólio com muito mais facilidade, porque as ferramentas são mais intuitivas, né? Na faculdade, por exemplo, a Unijorge, você entra na Unijorge, tanto o aluno quanto o professor tem acesso irrestrito ao pacote Adobe. Então, você pode trabalhar com todos os programas atualizados, né, do jeito que vocês quiserem, em casa. Se tiver capacidade, se tiver possibilidade de trabalhar em casa, você trabalha em casa com o programa atualizado, ou trabalhe nos laboratórios da instituição com os mesmos programas que profissionais dessas instituições usam. Então, você é formado de um jeito que você já entra no mercado trabalhando com o mesmo tipo de ferramenta, de aplicativo e de ferramenta. Então, não tem diferença nenhuma. Lá na Unijorge, a gente trabalha com os 2 cursos pareados, 3 cursos, na verdade, né? A gente tem, porque os cursos tanto de design de animação quanto de jogos, eles estão alocados no curso de tecnologia de informação. Então, todo o ambiente ao redor de tecnologia de informação facilita também a formação desse estudante, porque ele tem acesso a uma série de projetos que a gente faz na própria instituição, então projetos interdisciplinares, a gente tem projetos lá com o pessoal de engenharia, com o pessoal de ciências biológicas, né, com o pessoal da própria comunicação, da computação, da comunicação também. A gente tem laboratórios dentro da instituição para trabalhar com realidade virtual, a gente tem todos esses programas atualizados, mesa digitalizadora, tem todo o aparato, por exemplo, de filmagem, se quiser trabalhar com esses, como a gente falou, né? Movimento, mix media, se você quiser, por exemplo, simular, fazer um Gollum, então fazer um Gollum lá do Senhor dos Anéis, né? Tentar mapear a face da pessoa, botar no fundo o infinito e tentar modelar isso, é possível fazer, obviamente não vai ser tão maravilhoso quanto o Gollum, mas certamente é uma experiência de aprendizado, a gente consegue fazer esses resultados dentro da própria instituição. Então, é um mercado que também possibilita, e é das coisas mais maravilhosas, tanto um quanto o outro, que é trabalhar com a economia criativa, tá? Certo. Economia criativa é aquele negócio que eu digo para os meus alunos assim, gente, é você trabalhar sempre criando coisas novas. Nunca vai ser um trabalho repetitivo, nunca vai ser um trabalho, sabe, que você vai estar fazendo a mesma coisa, sempre você vai estar sendo desafiado, sempre vai ter uma novidade para você entender, sempre vai ter uma tecnologia nova para você aprender também, porque é um aprendizado contínuo, sempre tem uma atualização, um programa diferente, né, uma coisa... Uma técnica nova. São uma técnica nova, são carreiras muito
instigantes, sabe, de entrar, assim, não é? São extremamente desafiadoras nesse sentido, né, porque você vai ter que estar aprendendo o tempo todo, mas elas também impulsionam as pessoas a não se sentirem entediadas, né, com o seu trabalho, porque vai ser sempre algo muito interessante, né? E as possibilidades, como eu falei, são grandes, né? Você tem muito mercado de atuação. Para a animação, você tem principalmente os mercados de entrada, são os mercados mais de pequenas produtoras, né? Principalmente publicitárias. Então, você vai trabalhar provavelmente com animação para web, você vai trabalhar com animação para audiovisual no começo, mas ali você vai fazendo a sua carreira e vai vendo a possibilidade de entrar num estúdio maior, de tentar, às vezes tem residência artística, porque é um trabalho artístico, entendeu? Às vezes você tem possibilidade de você fazer cursos fora, pago pelas instituições. O interessante, eu sempre digo para todos eles e elas, assim, que trabalham comigo, né? Monte seu portfólio, vai fazendo seu material, vai testando as coisas aqui no ambiente seguro, que é a faculdade, para que quando você entre no mercado, você já tem um portfólio ótimo para você apresentar. Pegando essa deixa aí, tentando acompanhar a pergunta de Marcão, né, que foi bem interessante isso aí, a gente pode falar um pouquinho dos diferenciais da própria Unijorge? Para esses dois cursos, principalmente, como eu falei, ambiente interdisciplinar, muito interessante para o aluno, tá? O estudante tem acesso a gente tem projetos, por exemplo, de iniciação científica, né? Então, a gente tem processos de iniciação científica que eu estou com hoje, que são 4 professores, 15 alunos, todos eles trabalhando, por exemplo, num jogo. Eu não posso revelar agora, porque a gente está em processo de construção, mas eles estão juntos trabalhando com professores e alunos de pelo menos 4 cursos diferentes. Curso de engenharia, cursos de ciências biológicas, curso de comunicação, cinema e curso de jogos digitais e animação. Ou seja, são 5 cursos, todos trabalhando num projeto. Isso é muito saudável para o aluno, porque ele começa a aprender todas as áreas como funciona, né? E a gente tem um ambiente também muito saudável entre os alunos, então eles ajudam, os alunos mais velhos ajudam os alunos que são iniciantes. A gente, nesses projetos, eles vão construindo essas questões, né? Resolvendo problemas e tal, e vão aprendendo de maneira interdisciplinar. A gente gosta muito de trabalhar por projeto. Outro diferencial são todas as próprias estruturas da instituição, né? A instituição, ela tem laboratórios de ponta, na área de audiovisual, na área de tecnologia de informação, como eu falei, tem laboratórios, por exemplo, de realidade virtual, com óculos, para você testar seus projetos na área de engenharia. Então, tem todos esses diferenciais que a gente pode construir, por exemplo, na faculdade. Você tem uma série de estruturas da própria faculdade também que auxiliam o aluno a fazer, por exemplo, intercâmbio fora. Você pode incentivar o aluno a fazer intercâmbio. Você tem estruturas, por exemplo, de mentoria. A gente tem laboratórios específicos, por exemplo, de mentoria para áreas específicas que ele queira atuar. Mesmo que ele não esteja fazendo, por exemplo, o curso de administração, você tem um laboratório de empreendedorismo da faculdade que você pode atuar lá junto com outros alunos. Por exemplo, você quer construir a sua produtora de design de animação. E aí você quer ir mais para essa área mais de gestão. Você vai, monta seu projeto e leva lá para o laboratório, por exemplo, de empreendedorismo. Junto com esses laboratórios, a gente tem uma série de outros laboratórios, né? De práticas que funcionam no período da tarde, por exemplo, que o aluno pode se engajar nesses projetos outros interdisciplinares com qualquer outro curso, de arquitetura, de engenharia. Tem laboratório de criatividade, tem um laboratório que eu desenvolvi, por exemplo, lá na faculdade, chama Carranca Laboratório Criativo. É um laboratório que a gente só fica pensando em criatividade. Na área faz parte. Uns aí mais conhece, Marcão, Luca, até mesmo o público do XGeek já acompanha bastante. A produção de action figure é muito parecida, porque muitas vezes o cara pega um modelo que é de um filme, né? Às vezes a produtora fornece até mesmo o 3D, mas tem a parte da modelagem, da pose do personagem, como está, uma coisa muito bem pensada. Exatamente. Da área em estúdio mesmo, que a estátua tem uma pose. Ah, por que aquela pose? Você tá entendendo? Na ideia de movimento, né? Hoje você usa bonecos artísticos, né? A gente usa boneco artístico lá, né? São aqueles bonequinhos pré-moldados. Ó,
Esse aí, boneco artístico. O bonequinho artístico é o que a gente usa, né? Inclusive tem uns modelos muito... Tem modelo que agora você troca a mão, né? Esse aí é o classicão de estudo de anatomia, né? Mas tem uns, agora que você troca a mão, você bota espada, você faz o escambau agora. Não vou pegar uma que tá ali em cima, não, porque ela tá de... Não humilha a gente, não, velho. Respira. Você vê, rapidinho. Pegue lá, Rony. É projeto que eu também customizo action figures, tem o colega legal. É uma figura de 1:6. Eu tô montando aqui a Jean Grey, a Fênix, do filme X-Men 2. Mas o corpo, você construiu ele e já vem pré-moldado? Esse que monta, sim. Todo mundo que você monta, é. Não, esses bodies, eles normalmente já são pré-moldados. Eles são vendidos já separadamente. Isso acontece muito para quem é customizador, né? Você compra partes separadas. Olha, que massa, velho. Por exemplo, aí ele vem com o body e você pode comprar a head também, né? Aí a head vai depender do personagem que você vai querer fazer. Esse, no caso, já é um body masculino, né? Um body masculino, um feminino, tá vendo? Mas, entendi. Aí você customiza tudo também, né? Você faz a roupa, você faz tudo. Uma customizada, pra você ver. Esse aí é bacana porque na customização a gente tem o kit bash, que o kit bash ele já... Você só faz catar as peças e montar o que você quer. E você tem a customização, onde você mesmo, você pode costurar a roupa. Então, aqui eu fiz a montagem com tudo peça, que é o clássico. Você compra roupa... Esse aí é o kit bash. É o kit bash. Aí ele montou o Wolverine de Wolverine Immortal, né? Essa eu fiz. Sim. Do zero. Ó. O corpo é um corpo fishing, né? A roupa eu mesmo costurei, eu mesmo montei a estrutura dela. Aqui é a Mara Jade, de Star Wars. Ela não existe a figura de ação dela, né? Você criou. Que massa, velho. Da personagem. Não, aí os moleque piram, velho. Você vê que o design você pode usar, né? O design de animação você pode usar para modelar vários tipos de coisa que não necessariamente games, né? Então é muito bacana. Esse aqui, por exemplo, já é o Aquaman do filme. Do filme Solo. É de uma fabricante chamada Hot Toys. Né? Aqui eles já fabricam tudo, né? O tripente, eles moldam, eles fazem o rosto, a head na mão, né? São artistas coreanos, né? Então a head fica bem. Entendi. Aí você pode comprar uma head então de um manufaturador outro, né? De um produtor. Aí monta depois. Pode. Pode, aqui no caso ele já é uma peça que é toda fabricada, né, e é vendida exclusivamente, já vendida completa, né, mas você pode comprar separadamente sim, mas não através da fabricante. Aí na verdade tem algumas pessoas que é justamente o que elas fazem, que elas desmontam a peça e vendem separadamente para você utilizar, como eu falei, né? Tem customizadores, né? A pessoa vai lá, pode pegar a parte de uma peça, a parte de outra, pintar, né? Com aerógrafo, né? Ou pode fazer até modificações bem aparentes mesmo, assim, no rosto. Que é a customização, né? Você pode nos apresentar algum case importante dessas áreas, assim, legal, pra gente ir em algum projeto, alguma coisa assim, legal dessas áreas? Na área de jogos tem alguns cases legais, tá? Área de animação, eu falei desse, eu acho que talvez o case mais interessante seja esse que a gente já comentou, por exemplo, da vacina. Sim, bacana. É de mix media, né, na verdade, né? Você usa várias mídias, inclusive animação, para criar um ambiente seguro para a criança doar sangue ou receber uma vacina e tal. Um case muito legal, né? Esse aí é um case muito legal. De jogos, tem uma figura que chama Jenny McGonigal. Ela ficou famosa tem alguns anos já, que ela fazia esses jogos que a minha produtora fazia aqui também, né? Mais ou menos há uns 5 anos atrás, né? São jogos, chama ARG, né? Jogo de realidade alternativa, Alternative Reality Games. Os jogos que ela fazia, por exemplo, eram jogos para incentivar que esse tempo que os jogadores... O que é que ela defendia, né? Ela defendia que o tempo que esses jogadores passam na frente da TV, jogando, né, nos seus jogos, pode ser convertido, por exemplo, para salvar o mundo.
né? Basicamente, a pegada dela era essa. Então, os jogos dela eram todos para incentivar grandes quantidades de jogadores a produzir deliberadamente, né? Ou seja, ninguém era forçado a nada, eles estavam fazendo parte de um jogo. A construir, por exemplo, tinha um jogo que ela... World Without Oil. É um jogo para incentivar as pessoas a pensar um mundo com fonte de energia alternativa. Então você tinha aquela massa de inteligência coletiva de milhares de jogadores pensando globalmente, com base no jogo que ela criou uma estrutura lúdica para ajudar eles a pensar isso, para resolver e criar soluções. E aí ela monta uma base de dados, não sei a quantidade de soluções, mas certamente foram milhares delas, né? Para resolver esse problema com base, por exemplo, numa estrutura lúdica. Isso é um bom caso para a gente pensar, por exemplo, como você pode converter os jogos para atividade de transformação e realidade social. São jogos que eu me interesso muito, são jogos que a gente chama de jogos de transformação social, são jogos voltados, por exemplo, para concepção ou mudança de concepção das pessoas sobre determinadas realidades, seja elas quais forem, né? Você pode pegar temas muito difíceis, por exemplo, de ser trabalhados como câncer, pedofilia, e você colocar isso dentro de uma estrutura lúdica, não para mitigar isso, mas para que fique de uma maneira mais palatável e acessível, para que as pessoas entendam e se confrontem com essa realidade. No caso do Animal Gonigal, as pessoas literalmente estão transformando o mundo, porque essa base, inclusive, depois foi enviada para a base de dados da ONU. E hoje ela faz parte, por exemplo, dessa base de pesquisa que seria como um banco de ideias, onde os cientistas vão dar uma pesquisada lá de vez em quando, vão dar uma pesquisada para ver se tem alguma coisa lá que já foi pensada em acima daquilo ali, desenvolver uma ideia que realmente vai se transformar em algo real, entendeu? Então, assim, você tem outros jogos, assim, mais específicos, por exemplo, de jogos experimentais que trabalham também com acessibilidade, né? Com vários tipos de acessibilidade. Eu participei de uma banca, por exemplo, agora, de um mestrando da UFBA, né? Ele está defendendo uma tese falando sobre audiogames. São jogos para pessoas que têm limitações de visão, né? Porque tem várias, inclusive eu não sabia que tem tantas limitações. Você tem graus de limitação de visão da cegueira completa. Isso, eu participei de uma produção de um jogo chamado Breu, aqui em Soteropolitana. Breu é do Vaz, né? Do Vaz trabalha junto comigo no meu estúdio, velho, na minha estrutura. Vaz é gente boa, velho. Pô, Vaz é amigão. Pô, foi a defesa desse menino, o Felipe. E Felipe, certo, Felipe. Que foi Felipe Totoro, pô. Foi, exatamente. Então, Felipe a gente trabalhou junto, eu participei da finalização do áudio e tudo mais, de um áudio game, que realmente eu acho muito... que traz a inclusão, né, cara? Você não tem imagem, você vai jogar de acordo com a mecânica do áudio. O Breu mesmo, assim, mais especificamente, a gente gravou vários naipes de instrumentos, das composições do Vaz, né, diga-se de passagem, composições belíssimas. A gente gravou várias peças diferentes de cordas, por exemplo, você quer achar uma chave, você vai andar, porque a tela é preta, certo? Você vai andando para procurar a chave, tá tocando o violoncelo, certo? Automaticamente, quando você vai chegando mais perto, começa a tocar o primeiro violino. Você tá chegando mais perto do objetivo, tá mais quente, vai tocar a viola. Aí você chegou na chave, você chegou no lugar, no objetivo, toca o outro violino. Então, a música nunca é apresentada da mesma forma para os jogadores. Ela varia o tempo todo. É muito interessante. E aí ela vai criando uma paisagem sonora ali que vai dando direcionamento de interface para o jogador. Exatamente. Eu não joguei o Breu ainda, tá? Não joguei o Breu. Eu não joguei, mas tá na minha lista, tá? Porque pesquisador de jogo... Rapaz, a gente acha engraçado isso, porque quem trabalha com jogo, quem não trabalha com jogo, né, acha que a gente fica brincando o tempo todo, né? Acha que a gente fica só jogando, que é uma loucura, né? Acha assim, eu passo o dia jogando, passo o dia brincando. Nada, cara, a gente passa o dia testando o jogo, né? Debugando o jogo, né? Tirando o problema de sabe? Alinhando o jogo, equilibrando o jogo, enfim. É um negócio muito complicado. Mas a gente também passa muito tempo jogando, né? Porque tem que fazer pesquisa, né? Tem que entender agora. Você quer ganhar uma estátua do Shazam exclusiva da Iron Studios? Acesse agora www.sorteioxgeek.com.br e siga as instruções. É isso aí, galera. Então chegamos ao final de mais um vídeo. O X-Geek quer lembrar vocês que dia 31 de julho a gente vai ter o sorteio, né, do Shazam da Iron Studios. Então corram para se inscrever. As inscrições são até dia 30/7.
E no dia 31/7 a gente vai fazer o sorteio em parceria com a Unijorge. E a gente agradece aqui também ao professor Paulo Bruni, né, que é professor aí dos cursos de tecnologia, de design, de animação e jogos digitais. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês pelo convite, foi massa, assim, encontrar pessoas aqui, assim, da velha guarda, né? O pessoal da pensei que ia ser uma pessoa garotada, assim, mas nada, pessoal nerd velho. Só tem gente velha, aqui. É massa. Me senti muito em casa aqui, muito obrigado. Queria convidar todo mundo para entender melhor sobre os cursos, né? A gente está disponível, estou em todas as redes. Quem quiser entrar em contato, minha produtora é Porreta Games, porretagames.com.br. E meu nick nas redes aí é Ciborgues. Então é só botar Paulo Ciborgues aí que vocês vão me achar em qualquer canto. Pode me mandar mensagem para tirar dúvida sobre jogos, parcerias, né? Principalmente jogos, como eu falei, que são os meus queridinhos, jogos de transformação social. Então, quem quiser fazer parceria sobre isso aí, estou sempre disponível. Para outros jogos também, né? E para trocar ideia. Sejam bem-vindos, tá? Vão conhecer lá o curso da gente da Unijorge. Muito obrigado, professor. Valeu. Grande membro honorário do X-Geek, Rony Lobo. E você, eu sei que você tem uma novidade para contar aí pra gente em primeira mão. Uma notícia fresquinha. Conte aí pra gente. A gente está lançando aí hoje, né? O canal GeekFX. É um canal que mistura tutoriais e entretenimento. Então lá a gente vai ter muita coisa, não só na área de computação gráfica, também de animação. Vamos trabalhar com várias coisas, né? Animação computacional, ilustração, desenho manual e, claro, action figures customizados, né? Tem que ter. Aqui com vocês. E também uma coisa nova, que é aqui no Brasil, que é plastimodelismo geek ou sci-fi model, que são... Deixa eu pegar um aqui para... Mostra aí, Rony. Mostra aí pra gente, cara. Vamos montar essa gracinha aqui, ó. Só tô esperando... Nossa, coisa linda, hein? A tinta não chegou. São modelos em plastimodelismo que vem para pintar, né, e montar. Então, também o canal vai ter essa vertente. E é isso. Conto com vocês aí. Dá uma... Como diz os meninos, né? Segue a gente lá nos canais. Dá um like. Assina e dá um joinha. Aquele joia super bacana. É uma iniciativa já que muitos já me pedem, como colegas, alunos, né? Dizem, rapaz, faz um canal pra gente, aquela coisa que você mostrou sobre After Effects, sobre Blender, principalmente sobre Blender, né? O pessoal gosta dessa área de 3D, de modelagem. Pronto, então resolvi, tô aí lançando um canal. Nota 10, canal parceiro aqui do X-Geek. A gente vai falar sobre ele, vai chamar você para contar histórias sobre esse canal aqui, porque a gente é parceiro. E antes de terminar, antes de nos despedirmos, eu quero lembrar para vocês, acesse nosso Instagram, certo? xgeek.oficial e também da Unijorge. Vai lá na promoção, segue as regras, acessa o site. O link está lá disponível, certo? É promoção.xgeek.com.br, não é isso, Lucas? Se eu não me engano. Sorteio, www.sorteioxgeek.com.br. Acessa lá, preenche o formulário. Segue todas as regras. Até dia 30, é isso até aí. Dia 30, dia 31, você vai ter a chance de ganhar uma super peça da Iron Studios, um Shazam 1/10, cara. Pra botar aí. Você que não é colecionador, pode botar pra enfeitar sua casa aí, que você vai ver que vale a pena. E quem é colecionador aí sabe o que, sabe o que vai ganhar aí. Sabe o que vai ganhar. Corre lá, até dia 30, galera. Tá chegando, vamos nessa. Valeu, Unijorge, valeu, professor Paulo, valeu, professor Rony, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até a próxima.